Bom dia, estamos dando abertura ao nosso primeiro episódio do nosso podcast, Elas na Vez. Estamos aqui com a Amabile e Heloíse. Hoje a gente vai falar sobre as mulheres no território catarinense. No mundo, ele está em constantes transformações. Porém, algo precisa ser revisto em todas essas transformações. Porque tantas coisas já mudaram, tantas coisas já se transformaram e nunca e jamais se viu uma figura tão importante no lugar de empoderamento. Hoje vamos falar delas, as mulheres. As mulheres, elas sempre tiveram que conquistar e ir atrás dos seus espaços. Sempre tiveram que exigir onde queriam e deveriam estar. As mulheres, elas só podiam ir à escola se elas trabalhassem nela, por conta do machismo estrutural. E elas começaram a ter o direito de trabalhar fora de casa por conta das escolas. Onde elas levavam por conta que só poderiam ser professoras se elas exercessem o cargo de cuidar dos filhos das outras mulheres. Quando as meninas finalmente começaram a ir às escolas como alunas, ainda existia o machismo por conta das salas separadas e de um ensino inferior. Nos dias atuais, ainda é bastante notável a presença significativa do machismo e no machismo, a inferiorização das mulheres. Temos até o exemplo da ativista Malala, que sempre achou um absurdo a forma como seu país deixa isso bem claro, não deixando as mulheres frequentarem a escola. Malala não desistiu e chegou a levar um tiro por lutar pelos seus direitos. Em um ambiente que deveria ser neutro, as escolas são onde a vida social começa, e já é apresentado um machismo institucional, social e a inferiorização do gênero. Tal acontecimento parte não só dos educandos, mas também dos acadêmicos. Na hierarquia da escola já demonstra isso. E hoje vamos trazer a entrevistada que vive no miolo de todo esse acontecimento, nossa Elaine, professora há mais de 20 anos e diretora há 2 mandatos. Bom dia, Elaine. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse dia tão importante, nesse trabalho tão importante dessa turma. Bom, vamos começar fazendo umas perguntas para a senhora. Como que você chegou no cargo de diretora? Primeiramente, eu estou há 13 anos, né, aqui na Olívia Bastos, né? Cheguei como professora removida, né, professora de artes, com 40 horas. 2 anos eu estive em sala de aula, né, lecionando, e após esses 2 anos eu fui convidada para estar na direção como assessora de direção, né, que já foi um grande desafio, né, uma mudança total assim na minha vida, na minha carreira. E após esses 2 anos que eu já tive uma pequena experiência na direção, veio a primeira eleição para diretor, né? Então, antes a direção ela era conquistada através de cargo político, né? E após essa fase, né, de longos anos, houve uma mudança, né, para uma gestão democrática dentro das escolas, né? Então foi em 2015, né, em novembro de 2015 teve a primeira eleição para diretor nas escolas estaduais, e aonde eu me candidatei, né, concorri pelo cargo sozinha, né, não tive nenhum concorrente comigo, né, mas como a gente tinha que atingir o mínimo, né, de votos, né, que era 50% mais um, e aonde a gente tinha que atingir esses votos para assumir o cargo na direção, né? E quem decide o diretor nessa eleição são os pais, são os alunos e são os professores. Então, são 3 segmentos, né, na escola que decidem e votam, né? Então, em 2016 eu assumi a direção e estou até hoje, né, nesse cargo, né? Já passei por outra eleição também em 2019, né? Cada mandato é 4 anos, né? E agora, finalzinho do ano, eu estou fechando o 2º mandato, né, na direção da Olívia Bastos. Então, no total, são 8 anos de direção até hoje em dia. Isso, agora, final do ano, vai fechar 8 anos, né, na direção geral da escola. Como você já está tanto tempo nesse meio escolar, por onde já passou em alguma situação de machismo? Você já passou? Até anos atrás, esse cargo de direção, assim como de professor, como vocês comentaram ali, né?
era mais da área, né, dos homens, né? Então a mulher não tinha muito espaço, né, nessa questão da educação. E direção escolar também. Geralmente quem dirigia uma escola era um diretor, né? E há alguns anos, então, foi tomado, né, várias escolas. Eu acredito que a maioria das escolas hoje, elas têm diretor, né, diretora, né, na figura da mulher, né? Então ela conquistou bastante esse espaço, né? Desafios a gente tem todos os dias. A gente sabe que por questão de firmeza, de pulso firme, tem pessoas que acham que para tocar uma escola, para gerenciar, né, para dirigir, sendo escola, sendo empresa, o homem ele tem uma figura mais imponente, mas a gente sabe que isso foi provado que não, né? Que as mulheres conquistaram o espaço sim e que elas conseguem dirigir uma escola, dirigir uma empresa, né? Com tudo que precisa, né? E principalmente esse empoderamento, né, que vocês falam, né? Essa função de liderança nos espaços da escola. Dona Elaine, você se vê reproduzindo atitudes machistas? No meu ponto de vista, eu acredito que todos nós, né, sem querer, por ter uma cultura já de muitos anos, né, que aquilo é para o homem fazer, aquilo é para a mulher, então às vezes a gente, né, no dia a dia reproduz, né, mas às vezes a gente se dá conta que está errando e que a gente não tem que estar dizendo que isso é para o homem, isso é para a mulher, né, então hoje em dia a mulher está inserida, né, em todos os espaços, seja em casa, seja no trabalho. E a gente sempre faz isso no dia a dia, né? Mas nunca é tarde para recorrer, para ir atrás, para recorrigir o erro. E como diretora, você vê que diretoras femininas são reconhecidas dentro desse meio? Ou são deixadas de lado, não tão priorizadas? Eu acredito que hoje em dia, sim, que a gente conquistou esse espaço, né? Tanto que a maioria, né, das escolas estão sendo dirigidas por mulheres, né? E esse espaço já está, assim, bem reconhecido, né, no meio da sociedade e na comunidade escolar também. Como você trata as situações de machismo, tendo que conciliar o lado diretor e mulher? A gente acredita que seja difícil, né? Por conta de você ser diretora, ser mulher, mãe, por ter que conciliar o lado racional e o lado emocional. Sim, sim, é bem difícil, né? Tem situações do dia a dia que todos os dias tem uma situação diferente, né, para resolver. E como você disse, além de diretora, a gente é mãe e a gente se envolve muito, sim, né, com o emocional, né, com o problema do aluno, né, se coloca no lugar dele em primeiro lugar, né, para a gente conseguir resolver aquela situação. Como diretora, você acaba acolhendo os alunos como um filho, né? Acaba criando um vínculo, um amor. Com certeza, né? Às vezes a gente ouve o problema que o aluno está passando e a gente tenta de todas as formas resolver e às vezes, né? Às vezes não, né? Muitas vezes a gente não consegue resolver só a escola, né? Depende muito também da família, né? Então tem situações que a gente chega até a perder sono à noite, né? Pensando na situação que o aluno vive, né? Pelo que ele está passando dentro da sua casa, né? E geralmente tudo que ele passa dentro da sua casa, ele vai trazer aqui para a escola, né? No comportamento dele, dentro da escola, com os seus colegas, com os seus professores. Então, a gente se envolve muito, sim, com esses problemas e afeta bastante, né, o emocional da gente também. Os profissionais que estão à frente da escola, muitas das vezes eles acabam acolhendo os alunos como pais, né? Porque tem muitos alunos que passam por situações extremamente difíceis, extremamente complicadas em casa, e na escola eles têm um acolhimento, né? Isso. Então, você acha necessário falar sobre tópicos como machismo e sexualidade nas salas de aula? Porque é algo que é muito presente no nosso cotidiano, né? Machismo estrutural e sexualidade, que é algo que deve ser tratado e é muito complicado para as próprias pessoas. Isso, é uma questão, né, que está aí, né? A diversidade, né? Seja a diversidade cultural, né?
étnico, racial, a sexualidade. Então, são temas que têm que ser trabalhados no dia a dia da escola, né? E principalmente a aceitação, né? Trabalhar com o preconceito. E a nossa escola, eu tenho até orgulho de dizer que a nossa escola, ela aceita muito bem as diferenças, né? Seja de qualquer âmbito, né? E o aluno que chega na nossa escola, né? Muitos alunos, eles chegam e têm essa recepção, né? Dos nossos alunos que aqui já frequentam há alguns anos, né? Tem esse acolhimento, né? Não importa o que o aluno traz consigo, né? Familiar, a maneira que ele pensa, o problema que ele tenha, a diferença que ele tenha, ele é acolhido na nossa escola, né? Isso sempre foi um ponto alto, né, da nossa escola. A escola sempre foi muito bem reconhecida e muito bem falada por essas questões. Diretora, o que você acha sobre o assunto da educação sexual? O que é algo muito importante, porque é a partir da escola que os alunos têm uma base de tudo isso, é a partir daí que a gente aprende tudo isso. A questão de trabalhar a sexualidade, né, na escola, a gente sabe que qualquer tema que é polêmico, ele tem que ser bem trabalhado, tem que ser por uma pessoa que tenha conhecimento, né? Então, na nossa escola, todo ano a gente tem o programa Saúde na Escola, que são pessoas da saúde, né? Enfermeiros, médicos, pessoas especializadas para estar fazendo palestras, né? E trabalhando com um grupo de alunos, né? Que a escola acha necessário, né? Aonde está o maior problema, né? As turmas que apresentam, a idade que apresenta é o maior problema e tenha que ter a informação, né? Tem que ser trabalhado, tem que ser explicado para que não aconteça, né? Principalmente a gravidez na adolescência, né? Então, sempre o tema sexualidade ele vem sendo trabalhado também com uma prevenção, né? Da gravidez na adolescência e também prevenção das doenças, né, sexualmente transmissíveis. Então, na nossa escola, as mulheres que estão aqui dentro, as alunas, secretárias, diretoras, as merendeiras, os direitos delas são considerados? Sim, a gente sempre busca, né, priorizar, em primeiro lugar, os direitos, né, de cada mulher que trabalha aqui, independente da posição que ocupa, né? Sendo aluna, sendo a secretária da escola, a orientadora, a coordenadora, né? Então, sempre tem que se respeitar, né, o espaço de cada uma, né? Garantindo de cada uma o seu direito. Que os direitos estão ali, estão para ser seguidos, Sim. né? Bom, agora falando de um assunto bem polêmico nas escolas, né, que é a vestimenta. Por que você acha que esse código de vestimenta é tão rígido, principalmente pro lado das meninas? Por que as meninas têm que sempre vir com short abaixo do joelho, a calça não pode estar rasgada, não pode vir com uma camiseta muito decotada? Tudo bem que tem os uniformes e tal, mas acontece das vezes estar sujo ou um imprevisto e vir sem. Por que isso é tão rígido, principalmente com as mulheres? A questão do uniforme nas escolas, né? A gente tenta manter o padrão, né, usando uniforme, não só para ter o padrão, mas sim como forma de segurança, né? Forma de reconhecimento, né? Isso, de reconhecimento, que o aluno pertence à escola, né? Uma forma de segurança, o aluno estando aqui dentro, o aluno estando lá fora, quando ele pega o ônibus, quando ele vai para a escola, ele sai da escola para pegar o ônibus, transporte, ele vai para sua casa, ele está identificado como aluno da escola, né? Usando o uniforme. E a questão de padrões como o aluno não pode vir, ou a aluna, né? Questão ali da mulher não pode vir com short curto, né? Rasgado, que a gente tentou manter um padrão. O menino também ele não pode vir com a calça rasgada, por exemplo, assim como a menina também não, né? E a gente foca bastante nas meninas, porque o menino ele tem uma vestimenta própria, é a bermuda, que geralmente o menino usa já a bermuda acima do joelho, né? Ali na altura do joelho. E a menina já tem, né? A mulher, ela já tem as modinhas, né? Short curto, a calça customizada, a camiseta, cropped, né? Então a gente trabalha isso dentro da escola
como uma questão de como que eu vou me vestir em determinados lugares, né? Então, se eu vou para a escola, eu tenho que me vestir de maneira adequada para uma escola, né? Se eu vou para a igreja, eu vou para um culto, eu tenho que me vestir de maneira adequada para aquele ambiente, né? Então, para ensinar, né, para o aluno que está aqui na escola que ele não vai em todos os lugares vestido, né, da mesma maneira. Né? Então, como a Eloísa tinha falado, pode ocorrer um imprevisto de, tá sujo, ou acontecer alguma coisa, sujou quando estava saindo de casa. Mas por que isso é tão pegado nos pés das meninas? Que, tipo, às vezes um menino pode tirar a blusa ali na escola, porque tá molhada, mas só é pegado no pé das meninas em questão disso. Na verdade, os meninos também, né? Eles não podem vir com, tipo, a gente não aceita eles virem com camiseta regata, né? Camiseta padrão, né? Bermuda, às vezes meninos trazem ali uniforme para jogar na aula de educação física, mas tem que ser trocada depois quando ele voltar para a sala, né? Então, eu acredito assim que não há diferença, né? Mas claro que a gente foca nas meninas porque a gente sabe que as meninas têm a modinha, sempre tem a modinha, sempre tem a exposição também, então a gente quer mais preservar. Né? Qual é a atitude da escola quando acontece alguma situação de aluno e professor? Ano passado tivemos uma ocorrência assim, mas eu acho que nem foi levada para frente porque foi algo ali do momento. Que veio uma colega nossa com uma regata, ela estava sem uniforme, né? Mas ela veio com uma regata e acabou que o professor pediu para que ela fosse trocar a camiseta e acabou olhando para os seios dela bem aproximadamente dela. Quando acontece isso, né, e que chega para nossa informação, a gente chama assim o professor, né? A gente faz a conversa com o professor, né? A gente faz a conversa com a aluna, porque isso dentro da escola é inadmissível, né? O professor ele tem que se portar como professor, né? Ele tem que ter o respeito em primeiro lugar também, né? E a gente jamais aceita esse tipo de atitude. Foi esse o nosso podcast de hoje. Agradecemos a presença da Elaine. Obrigado por ter colaborado conosco, respondido todas as perguntas. É isso. E foi isso. Obrigado a todos que assistiram. E é isso.